Todos, bem-vindo a Univertalks, o evento de hoje com o tema Cultura de Feedback, presente na 11ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa. Vamos começar em breve, enquanto as pessoas estão chegando, estão se acomodando. Eu peço que vocês façam o favor de escrever no chat onde é que você está e colocar uma palavra do que você espera sobre o nosso encontro. Então é rapidinho, vai aí no chat, coloca onde está, onde se encontra e fala o que espera sobre o nosso encontro. Aproveitando, vamos fazer um acordo para que esse encontro transcorra da melhor forma. Vamos procurar se desligar do que está à nossa volta. Eu sei que é difícil, estamos remotos, estamos em casa, ou no trabalho, em algum lugar que tem ruído externo, mas vamos tentar nos concentrar e prestar atenção aqui no evento, que ele realmente vai ser muito bom. Foi feito de uma forma muito boa para que vocês possam realmente aproveitar ao máximo. Gostaria que todos possam participar dentro do possível. Vão ter momentos onde vamos abrir para perguntas e respostas e fazer alguns questionamentos e tornar esse evento mais participativo. Tá? Estamos entregando o nosso melhor para vocês, então espero que vocês aproveitem bastante sobre esse evento, né? E vamos ter a máxima atenção para que as nossas atitudes sejam sempre positivas, né? E que a gente não saia daqui com dúvidas. Procuremos entender, tirar dúvidas, esclarecer, né, qualquer questão que se faça necessário. Então, muito obrigado a todos e um bom evento. Vamos iniciar. Bom, eu sou o Carlos Buriti, né? Uns me conhecem como Carlos, outros por Buriti, e é a mesma pessoa, né? Temos uma empresa de consultoria, né, que é a Univertarget, aqui em Portugal. Temos outra empresa no Brasil há 20 anos, estamos há 3 anos aqui em Portugal com essa empresa. O principal foco da Univertarget é ajudar as empresas a melhorar a sua produtividade, otimizar os seus processos, reduzir desperdícios, né, e convergir para a era digital. Então, nós temos uma equipe de consultores, né, com mais de 20 anos de experiência, espalhados aí em alguns países diferentes, no Brasil, temos Portugal, temos na Austrália, na Inglaterra, enfim, temos consultores e já trabalhamos de forma remota há muito tempo. Então, bem antes do Covid, a gente já estava acostumado com esse tema de trabalhar de forma remota. Bom, algumas soluções que nós prestamos é na parte de gestão de melhoria de processo, como nós falamos, a parte de engenharia de software, principalmente programas, implementação do CMMI, que é o Capability Maturity Model Integration. Trabalhamos também na área de formação, parte de métricas e gestão de requisitos, dentre outros, gestão de projetos e outras áreas. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre cultura do feedback, né? Estamos participando da 11ª Semana do Empreendedorismo em Lisboa. O tema da 11ª Semana do Empreendedorismo é Lisboa, futuro. E vamos falar, né, sobre a cultura do feedback. E acho que isso tem tudo a ver. E para falar sobre isso, temos duas pessoas aqui realmente com bastante conhecimento no assunto, que é a Raquel, né, que é a Agile Coach, e também a Tâmara, que também é a Agile Transformation Coach. Né? Então, elas é que vão agora começar a fazer o evento e a partilhar com vocês o conhecimento delas em relação a esse assunto. Tá? Então, por favor, Raquel, Tâmara, vocês estão com a palavra. Olá, pessoal. Muito boa noite. Obrigada por todos que estão aqui presentes. Então, como o Carlos falou, né, a gente vai falar hoje sobre cultura de feedback. A nossa agenda, então, é falar sobre o que é cultura de feedback, qual a sua importância. A gente vai conhecer e compartilhar diversos caminhos para a gente evitar experiências ruins sobre esse tema. Eu e a Tamara não sabemos tudo, mas estamos aqui para compartilhar aquilo que a gente já aplica no dia a dia, de uma forma bem leve e descontraída com vocês. Mas antes, a gente gostaria de se apresentar. Então, eu sou a Raquel, eu sou gaúcha, estou aqui em Portugal há 1 ano e meio, sou casada com o Luciano há 20 anos, tenho uma filha, a Luísa, de 10 anos e o Joaquim, de 4 anos. E tenho o Max William, que é nosso doguinho aqui. Meu objetivo é conhecer novos lugares, fazer uma formação em neurociência, conhecer mais sobre marketing digital, concluir minha formação sobre coaching
E eu tenho muita vontade de fazer parte de uma ONG para ajudar animais de rua. E eu vi que aqui em Portugal tem bastante, e eu ainda quero cumprir esse objetivo de vida. Como eu disse, né, sou gaúcha, mas sou uma gaúcha meio Nutella, que gosta de uma boa carne, do bom chimarrão, mas não curto muito música gaudéria e muito menos vestido de preto. Então, eu sou graduada em administração com ênfase em análise de sistemas e tenho uma pós-graduação em governança de TI. Meus principais valores são transparência, lealdade e comprometimento. Meus hobbies são uma boa leitura, uma maratona de série, aprecio muito um bom vinho e uma espumante, gosto muito de criação artesanal, gosto de criar coisas diferentes, coisas novas, e desbravar os parquinhos, né, com as crianças no final de semana. Também gosto muito de fazer maratona aí de videogame com as crianças. Então, essa sou eu. Meu propósito de vida, então, é impactar positivamente a vida das pessoas. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Tamara e eu vou me apresentar agora. Bem, eu sou a Tamara, eu sou brasileira também, assim como a Raquel. Eu vivo em Portugal desde o fim do ano passado, desde dezembro. Adoro Portugal. E eu também já morei na Alemanha há alguns anos. Meus principais hobbies são tomar café. Eu sou viciada, eu tomo café manhã, tarde e noite. Eu adoro aprender novas línguas. Eu estou focando agora muito no meu inglês e eu costumava fazer alemão até o começo do ano. Eu adoro dança do ventre, porque eu venho de família árabe, então faz parte da minha cultura. Ali está a foto da minha família, basicamente todo mundo, cachorrinhos, marido, mãe e irmã. Hoje eu trabalho aqui na Axions, na consultoria, e eu sou alocada no BNP Paribas, sempre trabalhei no meio financeiro. Eu tenho aqui algumas formações, eu sou, na verdade, engenheira química de formação, mas eu vim para a área de agilidade muito cedo. Eu tenho uma pós em engenharia de processos, especialização na Universidade do Tennessee, e eu estou, no momento, trabalhando com alguns objetivos da minha vida de curto prazo, que um deles é realizar minha festa de casamento, que ficou em 2020, depois foi 2021, agora 2022. Então, essa é a minha meta aí para esse ano. Eu quero muito conhecer a Noruega, então coloquei uma fotinha na Noruega e, quem sabe, me tornar uma mulher de negócios, abrir minha própria empresa esse ano também. Essa basicamente sou eu tenho um propósito de vida que é compartilhar conhecimento para ajudar pessoas e times a se desenvolverem. Então, aquilo que eu estou fazendo hoje é a minha paixão. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é cultura, né, pessoal? A cultura, ela faz parte daquilo que a gente é, né, do que somos, do que regula a nossa convivência, a nossa comunicação em sociedade. Né? Então, tá já no nosso DNA, já faz parte da gente, né? Então, vem de ancestrais e vai passando de né, geração em geração. Um exemplo aqui, né, sobre cultura, eu, né, falei, sou gaúcha e estou morando aqui em Portugal. Por mais que seja a mesma língua, a gente nota e a gente percebe que a cultura é totalmente diferente, né, a vivência é diferente, e a gente tem que se adaptar àquilo que a gente se propõe, né? Então, e é muito bom viver isso, né, essa adaptação das pessoas, das empresas, e vai se formando sempre uma nova comunidade, né? Então, a partir do momento que a gente vai mudando de país, mudando de cidade, a gente sempre vai buscando novas culturas, novos aprendizados e vai conhecendo novas coisas, né? Então, falando um pouquinho aqui sobre cultura organizacional, né? A gente trouxe uma citação que é a maneira como as coisas são feitas, sem que as pessoas tenham que pensar como fazê-las. É algo que está no ar e os visitantes percebem ao caminharem pelos corredores das organizações. Essa citação aqui é de Frederic Laloux. Então, a gente percebe que essa cultura organizacional ela é definida de forma como a organização conduz os seus negócios, como trata os seus clientes e os seus parceiros, né? E isso envolve muita prática, política, comportamento, que é o reflexo dessa nossa cultura organizacional. E ela é dividida em 3 componentes, né, dessa cultura organizacional, que é o pressuposto, né, que é onde o que os outros acreditam, os valores compartilhados, né, que é o que os outros dizem, e os artefatos, que é o que a gente de fato vê. Né?
E agora falando um pouquinho o que é realmente o feedback, né? Então, o feedback, ela vem da palavra, da tradução livre do inglês, do feed, que é alimentar, e do back, que é de volta, né? Ou seja, uma retroalimentação do feedback, né? Então, a gente fala muito que é a questão das pessoas se comunicarem, de ter... E outra, né? Não é só a troca de comentários, né? A troca de comentários é bem diferente de dar um feedback, né? Então, muitas pessoas se lembram lá da época da administração, né, administração de empresas, onde as empresas faziam todas aquelas avaliações de desempenho, né, onde tu era avaliado pelo teu desempenho, mas é muito mais do que isso, né? E falando agora um pouquinho sobre cultura do feedback das empresas, né? A cultura que valoriza o respeito e a transparência nas relações, encoraja as pessoas a trazerem as suas vulnerabilidades e incentiva o compartilhamento de informações. É tolerante a falhas, favorece a experimentação e estimula o aprendizado, né? E aqui a gente trouxe mais uma frase do Frederic Laloux, que é: de maneira sutis, mas muito reais, a cultura constrói ou quebra organizações, faz com que elas prosperem ou caiam. Então, o que a gente quer dizer aqui, né? Que a cultura de feedback é muito mais importante porque ela contribui para que as empresas sejam mais adaptáveis às necessidades de mudança diante de um cenário de incertezas que hoje a gente está, como, por exemplo, o Covid, né, que nos pegou totalmente de surpresa. E é totalmente uma incerteza hoje o que é a vida das empresas e das pessoas, né? E um exemplo aqui é que quando a gente traça um plano, por exemplo, para um projeto que a gente tem, quando a gente vai coletando feedback dos nossos stakeholders durante todo o nosso percurso, a gente tem a oportunidade de corrigir a nossa rota e adaptá-la o mais breve possível. Assim, a gente consegue gerar um valor muito mais cedo e evitar esses nossos desperdícios que a gente tem muitas vezes nos nossos projetos, né? E aí, quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de pessoas, né? E para uma empresa continuar evoluindo, as pessoas precisam de se desenvolver, e para que elas consigam se desenvolver, é preciso dar e receber feedback, né? Então, aqui, falando uma frase que a gente trouxe também, né? Falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? É de Johann Goethe e faz todo sentido, né? É muito mais do que falar, né? A gente tem que saber escutar. E a gente fala muito, né? Que feedback é uma via de mão dupla, né? Ela vai e volta. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? O feedback nunca é uma via de uma mão só. Exato. Bom, e a gente não pode começar a falar de feedback sem antes, na verdade, discutir sobre a mensagem que a gente quer passar. Então, como a nossa mensagem, ela vai ser dita por nós, ou pela pessoa que está contribuindo com algo, como que ela vai ser compreendida e também a forma com que a gente pode dizer algo a alguém. E eu adoro essa imagem, porque ela traduz justamente como que as comunicações acontecem entre pessoas. Se entre duas pessoas já é extremamente complexo, imagina então em grupos. E a comunicação, ela existem fatores que podem afetar a comunicação, podem ser tanto internos, como, por exemplo, o sentimento que você está naquele momento, o sentimento que a pessoa está no momento, os sentimentos envolvidos ali naquela comunicação, a percepção que você tem do mundo, então, provavelmente, o que você já viveu, a sua história de vida também pode afetar a comunicação, assim como a pessoa que está recebendo aquela mensagem pode entender de uma forma diferente, porque ela já teve experiências diferentes da sua, passou por momentos diferentes dos seus. Valores, culturas, costumes também podem afetar, e o ambiente à sua volta. Então, existem vários ruídos que a gente fala, né, que afetam a nossa comunicação. Eu vou dar aqui também um exemplo muito simples em relação à cultura, do qual eu passei, que né, acabou dando um ruído na comunicação entre outra pessoa. Meu padrasto, ele é português, por exemplo, e logo no início do relacionamento dele com a minha mãe, todas as vezes que ele não compreendia algo que eu falava, ele dizia a seguinte frase, né? Eu não percebi.
E no Brasil a gente não usa perceber para, né, não compreender ou compreender, a gente usa entender. Então sempre ficava, mas ele não percebeu o quê? Ele não percebeu o quê? E eu ficava com vergonha de perguntar, mas o que você não percebeu? Porque perceber para a gente tem outro significado. Então a nossa comunicação no início era afetada, porque vem de uma cultura completamente diferente, né, que usa uma palavra diferente. E algo tão simples acabava afetando a mensagem que eu queria passar e que ele também queria passar. Obviamente hoje, né, isso já, já acabou, eu já uso percebi, enfim, né, fui muito também, fiquei familiarizada, mas é importante a gente pensar dessa forma quando a gente for dar algum feedback, a forma com que a gente fala afeta a outra pessoa. E aí, obviamente, né, existem motivos que nos levam à desmotivação, principalmente no ambiente de trabalho, quando a gente fala de comunicação. Claro que a motivação ela é muito mais intrínseca, ela é interna, mas fatores externos, com certeza, afetam. Então, um ponto é falta de reconhecimento de serem ouvidos, então, né, os empregados, ali, os colaboradores, precisam, de fato, entender que eles estão sendo ouvidos na organização, os líderes, né, estão ali para compreender as necessidades, pouco diálogo, tanto com colegas como os líderes superiores. Os superiores ignoram as necessidades e expectativas, ou seja, a gente até comenta assim, você ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, né, ou seja, você realmente não estava presente quando a pessoa levou a necessidade dela. E 84% dos profissionais que pedem demissão relatam como motivo o relacionamento com seu gerente direto. Ou seja, teve uma falha de comunicação ali. Provavelmente ele levou suas necessidades, compartilhou o que precisava, mas não foi ouvido. Ou seja, ficou desmotivado. Agora a gente vai passar um vídeo rapidinho para vocês, são no máximo de são 3 minutos, a respeito de como acontecem as comunicações e de como a comunicação ela pode ser falha. Não está com som, Raquel. Vou botar no outro. Ainda não está com som. Tá com som para vocês? Não, não tem som. Mas tem a legenda. Vamos seguir assim, então.
Bom, obrigada, Raquel. Pessoal, infelizmente, a gente estava sem a opção de compartilhar com o vídeo, ou compartilhar com áudio, por isso que saiu sem o vídeo. Mas, caso vocês queiram assistir com o áudio, depois é só procurar no YouTube esse vídeo. A gente também pode compartilhar aqui no chat com vocês. Ele chama em inglês How Miscommunication Happens, e ele é super legal. Então, o que o vídeo trouxe para a gente é exatamente aquilo que eu comentei naquela primeira imagem, né? Como a comunicação, ela tem ruídos, e depende muito do seu sentimento envolvido, da sua percepção do mundo, da sua história de vida, valores, cultura, costumes, ambientes e etc. E aí, claramente, que a falta de comunicação, pode passar para o próximo, Raquel, ela leva a uma má interpretação, porque cada um tem um ponto de vista diferente. E tudo bem, pode ser que em momentos cada um realmente vá ter seu ponto de vista e esteja certo. Isso não quer dizer, por exemplo, né, nessa imagem, uma pessoa vê o 6 e outra pessoa vê o 9. Não quer dizer que alguém está errado, são só percepções de mundo, né? São só uma percepção sobre aquela mensagem traduzida de uma forma totalmente diferente daquele seu ponto de vista. Aí pode passar? E aí, só para exemplificar aqui, a gente trouxe uma foto e eu gostaria muito que vocês participassem agora. Pode ser tanto escrevendo no chat ou levantando a mão, que a gente vai habilitar o microfone. Mas eu queria entender de vocês, perceber, né, de vocês, o que vocês veem nessa imagem. Só descrevam para mim, por favor, o que vocês estão vendo nessa imagem. Não sendo muito descritivo, né? Mas assim, qual é a percepção de vocês em relação a isso? O que está acontecendo? Qual é a relação dessas duas pessoas? Para a gente tentar pegar a questão do ponto de vista e como cada um tem uma percepção diferente. Eu habilitei o microfone também, e se alguém quiser, levanta a mão, e aí a gente vai dando a palavra de um por um, quem preferir falar. Ou só escreve no chat, que a gente vai lendo também, mas é interessante que vocês participem. Olá. Bom, penso que é uma filha maquiando a mãe. Muito bom. Relação de amor e carinho entre mãe e filha. A Silvia colocou aqui no chat. Quem mais pode compartilhar alguma informação, uma percepção? Momento de conexão entre mãe e filha. Muito bom. Legal. Mais alguém? Pensa que é uma filha se divertindo com a mãe. Bom, né, ou a mãe está se preparando para um evento, a filha aproveitou a oportunidade. Duas pessoas felizes. Muito bom, Thiago. Obrigada por compartilhar, exatamente. Eu também tenho essa visão. Porém, eu vou dar o meu ponto de vista. E eu peguei essa imagem propositalmente por conta disso, para vocês verem como não existe certo e errado. Eu tenho uma irmã que tem 15 anos de diferença. Eu e ela, né, nós temos 15 anos de diferença, eu sou 15 anos mais velha. Então, quando eu era um pouquinho mais nova, ela tinha mais ou menos a idade aqui da menina da foto, ela adorava me maquiar. Então, muitos disseram aqui que é uma relação de mãe e filha, mas no meu ponto de vista, é uma relação de irmãs. Porque eu tinha essa relação com a minha irmã, tenho essa relação até hoje. Alguém está certo e alguém está errado? Não. São só pontos de vista diferentes. Eu vejo a minha relação, porque eu tenho uma história de vida diferente de vocês, né? Eu tenho uma percepção diferente, e vocês têm outro ponto de vista, porque provavelmente, né, tem uma história diferente da minha. Então, é só para exemplificar um pouco, né, como os pontos de vista são feitos, e que não tem ninguém certo, ninguém errado aqui na discussão. E a gente não pode falar de feedback, obviamente, sem falar de empatia. A empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentia outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, não é só se colocar no lugar do outro sem você, é se colocar no lugar do outro sendo ele. É importante, a mensagem aqui é porque é importante a gente se comunicar, se conectar com a pessoa com que a gente está transmitindo a mensagem. Eu vou dar um exemplo aqui do que as pessoas acreditam que seja empatia, mas não é. Quando, por exemplo, você tem algum problema, está enfrentando um problema pessoal, e você vai conversar com alguém, algum familiar, algum amigo em relação a isso, e aí você espera, né, que a pessoa te ouça, e tudo bem, a pessoa, ela te ouve, e aí ela solta, né, a seguinte frase: eu entendo, eu sei como que é, mas sabe o que acontece?
comigo aconteceu algo pior. Né? Ou, não, eu entendo muito bem o que você está passando, porém com a minha amiga aconteceu algo parecido. E sabe o que ela fez nessa situação? Ela fez isso, isso, isso. Ou você está contando aquela sua situação super desagradável e a pessoa fala assim, não se preocupa, vamos olhar o lado bom da vida, o lado positivo, você pelo menos tem um emprego, tem, não sei, né, alguém que você ama, você está vivo. Então isso não é empatia, você não se conectou com a pessoa, você não se colocou no lugar dela sendo ela, você simplesmente tem uma positividade tóxica. Então, seja vulnerável. Obviamente, é muito complexo a gente se colocar 100% no lugar da pessoa, porque nós não somos essa pessoa, né? Porém, a gente ter a escuta ativa, entender de fato o que a pessoa tá passando e se colocar à disposição de ajudá-la, auxiliá-la, caso ela necessite, caso ela peça uma ajuda para você. Muitas vezes as pessoas elas querem ser ouvidas, então realmente ouvir por si só já é ser um pouco mais empático. Mas, novamente, é muito difícil, porque nós temos essa propensão a dar conselho, né, a falar que no nosso caso é muito pior, ou até essa super positividade, né, no sentido, não, olha quanta coisa boa que você tem, isso não é empatia. E quando a gente for dar um feedback, é muito importante termos isso em mente, né? A gente tem que realmente se conectar com outra pessoa para conseguir passar a mensagem da forma mais clara possível. E aí, aqui, entrando um pouco na comunicação não violenta, a gente tem o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo americano, fundador da CNV, que é a comunicação não violenta, e ele sempre se questionou em relação ao ser humano nascer na crueldade, nascer cruel ou violento, e a dificuldade do ser humano em se conectar com a sua forma compassiva, ou seja, né, com a sua forma empática. E ele acabou nos estudos dele trazendo essas ideias que são aqui em duas frases. Então, por trás de todo comportamento há uma necessidade. Né? Então, não é que o ser humano ele nasce cruel de forma alguma, ele nasce empático, ele nasce compassivo. A questão é que a gente acaba, né, ao longo da vida, tendo necessidades não atendidas, a gente não sabe como expressar essas necessidades. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E aí, quando ele discute a comunicação não violenta, basicamente como que a gente pode se conectar e expressar a nossa necessidade da forma mais clara possível, né? Fazendo com que a outra pessoa, de fato, perceba aquilo que a gente está querendo transmitir. O livro dele, Comunicação Não Violenta, é excelente, vocês podem achar muito conteúdo em relação a isso na internet. E aí, basicamente, o que o processo básico da CNV nos traz é que, primeiro, você precisa ter empatia para dar um feedback, ou seja, dar espaço para o outro expressar seus sentimentos e necessidades, se conectar com ele. Realizar a observação, ser vulnerável para tanto expressar esses sentimentos quanto receber os sentimentos da outra pessoa, entender a necessidade dela e entender que vai haver um pedido. Isso pode ser tanto para a pessoa que está recebendo o feedback, quanto para a pessoa que está dando o feedback. Então, se eu estou dando feedback para alguém, eu tenho que fazer observação a respeito de uma determinada situação, eu vou expressar meu sentimento em relação àquilo, eu vou deixar claro qual foi a necessidade, né, atendida ou não atendida, então depois eu faço um pedido em relação ao todo. E por fim, a autenticidade, ou seja, expressar nossos sentimentos e necessidades da melhor forma possível. Claro que aqui é um resumo super básico da CNV, tem muito, como eu comentei, tem muito material em relação a isso, e é um tema super profundo, a gente quis trazer a CNV para vocês, porque ela é a base de muitos modelos de feedbacks que vocês podem achar na internet, e se você conseguir seguir esses passos que a Raquel vai falar um pouco mais a seguir, com certeza o feedback que você vai dar para uma pessoa vai ser muitíssimo melhor do que aquele que você está dando hoje. É um processo demorado, requer tempo para você conseguir internalizar a questão de ser empático, de como fazer conexão, de realmente seguir esses passos aqui colocados na autoconexão, mas é algo que, se você conseguir aplicar no seu dia a dia, com certeza o seu feedback vai se tornar muito melhor do que o que ele é hoje.
E aí aqui então uma frase do Rumi: para além das ideias de certo e errado, existe um campo, eu me encontrarei com você lá. Como a Raquel comentou no começo aqui da nossa apresentação, o feedback ele é uma via de mão dupla. E como eu comentei bastante, a gente precisa também se conectar com a pessoa, entender a necessidade da pessoa, né? Então, não existe certo e errado no feedback. A gente fala muito a respeito disso, né? Pô, eu acabei de receber um feedback. Pode ser que eu tenha que filtrar aquilo que cabe a mim de fato. Eu também preciso ter esse autoconhecimento. Eu preciso filtrar aquilo que eu consigo melhorar, eu consigo fazer alguma ação sobre esse ponto, e talvez uma determinada parte do feedback não me cabe naquele momento, né? E eu que estou dando o feedback preciso entender como aquela pessoa que está recebendo está se sentindo naquele momento, está se comportando, quais são as necessidades dela também, como ela enxerga qual cultura, como ela enxerga a vida e etc. Então, não existe certo e errado, existe a conexão entre duas pessoas. E aí, agora a Raquel vai falar um pouquinho de como estruturar um bom feedback. Então, aí, quem é que não lembra aí do nosso famoso feedback sanduíche, né? Então, muito antigamente, mas ainda muito presente no dia a dia, muitos gestores aplicavam aquele feedback sanduíche, né? Então, sei que está na hora da janta, mas não vamos nos apegar aqui ao sanduíche, né? Então, o que é o sanduíche, né? Ele vinha com a intenção de trazer um ponto positivo, um ponto negativo e, novamente, um ponto positivo, né? E a pessoa, então, saía, bom, 2-1, bom, acho que estou bem, né? Positivo aí. Então, essa técnica, ela ainda é muito utilizada, ela foi muito utilizada na administração, né? Como eu falei antes no início. Mas, assim, como a Tamara falou, não existe certo e errado. Mas a gente preza por uma evolução sempre do feedback, né? Mas nesse ponto, as percepções, elas ficam dúbias, né? De que a pessoa sai sem entender, sem ser desafiada e sem perceber ao certo qual é o ponto que ela precisa melhorar. Então, ela não fica sem entender. E para isso veio, então, uma evolução do feedback wrap, né, que é uma técnica que surgiu do Manager 3.0 e é uma evolução desse sanduíche, né? E ele é composto por 5 etapas. E essas 5 etapas, elas são, né, quando a gente descreve um contexto, né, a gente precisa aumentar a compreensão e levar a pessoa para o lugar ou o momento que ocorreu a situação. Na segunda etapa, a gente lista as observações sobre aquele problema, né, e pode acrescentar alguns elementos a partir do contexto anterior. Só que nesse momento a gente deve evitar quaisquer tipos de julgamento para a pessoa. Já na terceira etapa, a gente expressa nossos sentimentos, né? Esse é um momento de conexão com a pessoa, né? Eu vou expressar as minhas emoções, mas sempre com sempre com muito equilíbrio, né? Então, não expressar demais os nossos sentimentos. E é também um momento de empatia com o outro, de transparência e principalmente de confiança, né? Que é, querendo ou não, como a Tamara falou anteriormente, é um momento muito vulnerável, né? Então, a pessoa está ali, vulnerável, então a gente não sabe o que a pessoa vai esperar. Então, a gente tem que ser o mais transparente e gerar confiança nesse momento. Já na quarta etapa, a gente explica o valor, né? Então, a gente deve expressar qual o valor realmente que aquela mudança de atitude que a pessoa poderá fazer diferente, né? Qual a diferença que vai gerar nessa pessoa. Né? É um momento muito importante também para a gente fazer aqueles acordos com a pessoa, né? Tipo, propor novas iniciativas, enfim, fazer aquele momento de acordo. Na quinta etapa, então, ofereça sempre alguma sugestão para a pessoa, né? Nesse momento, você pode sugerir melhorias e oferecer a sua ajuda, né? Mas sempre deixa claro que a pessoa sempre deixar claro para essa pessoa que são suas sugestões, né? E nunca uma imposição para aquela pessoa. Né? E depois disso, a gente tem aqui um exemplo de como é que a gente pode construir fazendo esse wrap, né? Que é um pacotinho muito composto realmente por camadas, né? Então, observação e fato.
Renata, quando recebo o documento com poucas informações sobre o evento e erros de português e concordância, o sentimento, me sinto frustrada. Aí você explica a necessidade. Pois preciso que ele esteja o mais completo possível e sem erros para enviar o quanto antes aos colaboradores. E aí você faz o pedido. Você poderia revisar mais vezes e corrigi-lo antes de me enviar? Então, aqui a gente percebe que a gente já fez uma conexão do feedback wrap com a comunicação não violenta, né, a CNV. E só para complementar rapidamente, você não precisa só usar a CNV, o feedback no seu trabalho, você pode utilizar na sua vida pessoal. Eu sempre tento não, né? Mas eu tento ao máximo utilizar a CNV, o feedback wrap com meu marido e minha mãe, por exemplo, porque é uma forma de me expressar, uma forma de me comunicar com eles, para que eu consiga passar minha mensagem com maior clareza. E ainda assim, numa evolução, então, do feedback wrap, a Kim Scott, ela trouxe o Radical Condor, né? Então, ela é uma forma diferente também de perceber e de gerar um feedback, né? É muito parecida com o feedback wrap, e além, aqui em português, ela foi traduzida para empatia assertiva, né? Então, tem essas duas versões. Então, pensando aqui, né, ela divide esse feedback em dois vetores, né? O que é mais importante, o que importa mais pessoalmente e o que mais desafia diretamente, né? Então, a gente é composto por esses 4 quadrantes, né, onde a empatia prejudicial foca apenas em fazer com que as pessoas se sintam bem, né, e evitar conversas difíceis. Então, eu me importo muito com a pessoa, mas eu não desafio ela, né? Então, isso gera o quê? Né? Eu me importo muito, mas eu não estou desafiando ela a ser uma profissional melhor ou buscar novos desafios, né? Então, aqui eu não tenho uma transparência e uma sinceridade adequada com essa pessoa quando eu estou passando um feedback, né? Já na manipulação desonesta, eu nem me preocupo com a pessoa e muito menos desafio ela, né? Estou fazendo esse feedback porque eu preciso fazer, é uma obrigação. E aí já gera uma falsidade aqui, né, quando eu faço um feedback para as pessoas. Aqui acaba caindo muito naquelas avaliações anuais, onde eu preciso cumprir a obrigação da empresa, né? Já passou um ano inteiro e eu nem sei o que mais se passou, o que aconteceu com aquela pessoa, mas eu preciso fazer um feedback formal. Então, aqui já não tenho mais nem transparência, muito menos sei direito o que a pessoa fez, e aí muitas vezes acaba que a pessoa é desligada e não sabe nem o motivo pelo qual foi desligada, né? Então, e aí a pessoa vem com o discurso, mas eu sempre recebi feedbacks positivos, e a gente cai muito nesse quadrante aqui. Já na assertividade ofensiva, né, quando uma pessoa critica alguém sem demonstrar que se importa com ela, eu estou aqui já né, eu não desafio, nem me importo, né, desafio mais ou menos, então, né, fico ali naquela escuta mais ou menos, né, meio agressivo. E aqui em Scott ela prega muito que a gente fique nesse quadrante da sinceridade radical, né? Que a pessoa deixe explícito que ela recebe críticas, demonstrando que está ciente, e em muitas situações ela está equivocada e deseja melhorar, e é desafiada. Então a gente prega aqui que esse quadrante é o mais importante, onde a pessoa se importa com você e te desafia a buscar evoluir e a melhorar nesse sentido, né? Então, aqui também a estrutura do feedback do Radical Condor, ele é constituído por uma situação ou um comportamento, né, que a gente observa sem julgamento, o impacto, né, a gente avalia e especifica. O impacto aqui a gente sempre tem que perceber, né, qual que é o impacto, se o impacto é comigo, é a mim que afeta, ou é o grupo, né? Então, se é o grupo, eu posso fazer um feedback. Se o impacto gera para mim, pessoa, o impacto é meu, então eu não preciso dar esse feedback, né? E a sugestão ao pedido é o que você vai fazer para a pessoa, né? Então você vai pedir para ela o que você realmente quer com esse tipo de feedback.
Então, aqui para Kim Scott, né, feedback não é só sobre estar aberto a receber críticas, né? É pedir constantemente para recebê-las. Então, a gente tem que a gente não precisa esperar o nosso superior vir dar um feedback para nós. A gente pode ser proativo e chegar lá e pedir, você pode me dar um feedback para o seu colega do dia a dia, né? Hoje a gente está muito no mundo da agilidade, né? A coisa evolui muito rapidamente, então a gente está em constante conexão com os nossos colegas de trabalho, trabalhando em pair, né? Então, é importante a gente ter esse feedback simultâneo das pessoas, né? E não esperar chegar a uma avaliação de desempenho formal, né? E com isso a gente vai, como eu falei lá no início, né? A gente consegue fazer ciclos curtos de feedback e poder adaptar e evoluir o mais rápido possível. E assim a gente vai gerar tanto valor para a empresa quanto valor para nós mesmos, né? Na nossa evolução. Então, tanto no momento de criticar também, quanto de elogiar, é importante que a pessoa seja específica, né? Pois se trata de uma intenção de mudar o comportamento e não a personalidade da pessoa. Aqui é muito importante, né? A gente tem que dar uma sugestão e não uma crítica já dizendo que ela está errada. Esse é o teu ponto de vista, né? A pessoa tem seu, né? Que a gente falou, ela tem sua própria vivência, sua própria cultura. Então, é o nosso ponto de vista perante aquilo que a pessoa está fazendo. Então, é sempre uma intenção de ajudar a pessoa a mudar, não uma imposição. E é muito importante também preparar, não só para falar o que você gostaria, mas a abertura para ouvir, né? Então, aquilo que a gente falou muito, né? O feedback sempre é uma via de duas mãos. A gente nunca pode querer dar um feedback por mensagem, né? Uma comunicação assíncrona, um e-mail. A gente tem que se preparar realmente para dar um feedback. Isso é um momento muito importante, né? A gente às vezes não dá o devido valor a um feedback. Então a gente tem que realmente se preparar, construir, pensar, né? Porque tu tá ali mexendo com o sentimento das pessoas e com o teu próprio sentimento, né? Então a gente pode gerar muitas coisas através desse feedback, tanto positivas quanto negativas. Então, aqui traz muito desse ponto de vista, né? Tem que ser uma coisa genuína para outra pessoa. Tamara, nossas dicas. Uhum. E aqui vão algumas dicas finais, que na verdade são mais lembretes de tudo aquilo que foi falado para vocês, apresentado. Então, a nossa primeira dica é envolver-se ativamente com o feedback verbal e não verbal de outros, e ajustar sua mensagem para facilitar uma maior compreensão. E vamos colocar aqui em negrito o feedback não verbal, porque a nossa forma de se comunicar em relação ao nosso corpo também diz muito, né? Como que, para onde nós estamos olhando, que expressão nós estamos fazendo, como nós estamos sentados, enfim, isso também é um feedback. Então, tomar cuidado não só com as palavras, mas com a sua forma física também, exato, essa expressão. A dica número 2, ouça com seus olhos e ouvidos, bem com o seu interior. Lembrar que a comunicação é mais do que apenas palavras, né? Pode afetar muito a vida de uma pessoa, aquilo que você tem a dizer, se não for bem filtrado, pensado, dito da forma correta. Complementando, Tamara, isso também, o feedback, ele vai muito do momento da pessoa, né? Eu posso não estar muito bem no dia e eu interpretar o feedback de uma maneira totalmente oposta àquilo que o meu par está trazendo para mim, né? Então, é muito importante também saber o momento certo para poder dar esse feedback para a pessoa, né? Exato. Dica 3, na pressa de nos expressarmos, é fácil esquecer que a comunicação é uma via de mão dupla. Seja aberto para que outra pessoa possa dizer. E a dica número 4, esteja ciente de seus filtros pessoais, elementos de sua experiência, incluindo sua cultura, comunidade, família, influenciam como você vê o mundo. Eu acho que essa dica número 4 é importantíssima, a gente se esquece disso no dia a dia, né? Que cada um teve a sua experiência e a sua história de vida. E aqui a gente traz para vocês mais dicas, dicas super legais, exatamente, caso vocês queiram ler ou ouvir. Então, tem 4 podcasts aqui, 2 da K21, da Capa 21. Então, podcast Feedback e Comunicação Não Violenta, CNV, e outros 2 aqui de como
encarar conversas difíceis e como lidar com a reatividade dos outros. E, por fim, 3 livros, que foi a base aqui da nossa apresentação: Comunicação Não Violenta, do Marshall, e o Radical Candor, da Kim Scott. A versão em português, né? Empatia assertiva. Que é a empatia assertiva. E, por fim, a gente gostaria de fazer um convite para vocês. Nós temos uma comunidade de práticas ágeis aqui em Portugal, chamada Tugágio. Então, se você está em Portugal, né, que é o nosso caso, você identifica com a comunidade de agilidade, quer fazer a diferença, a gente faz o convite para você se juntar a nós e disseminar a agilidade aqui no país. Então, de uma visão geral, a gente quer fortalecer e amplificar a comunidade para todas as pessoas que tenham os mesmos interesses de agilidade, sejam inquietas, interessadas em interagir, que sejam agentes de mudança e demais entusiastas. Então, por favor, nosso convite está feito, pode escanear aqui o QR Code, vocês encontram a gente aqui, nas redes sociais, e nosso propósito é empoderar e engrandecer o Mindset Ágil em Portugal. Então, temos encontros mensais, temos talks, workshops, programa de mentoria, muito conteúdo bom para quem gosta desse tema. E, por fim, a gente gostaria de abrir para perguntas, dúvidas e qualquer tipo de interações que vocês queiram fazer com a gente nesse momento. A gente também queria saber se alguém quer compartilhar algum tipo de feedback que recebeu, se identificou aqui nessa apresentação, né? Enfim, seja Radical Candor, né, o rap ou o sanduíche, se já teve algum feedback não tão bom, estruturado. Já conhecia também, né, o rap, o feedback da Kim Scott. Compartilha aqui com a gente um pouco da sua experiência. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Queria, primeiramente, agradecer a esse evento, né, elogiar a iniciativa de vocês. E eu estou justamente nesse momento de transição de carreira, né, estou mudando de trabalho e eu queria aprender com essas experiências passadas e desenvolver cada vez mais essa cultura de feedback. Porque na teoria é muito bom, faz muito sentido, mas na prática tem a questão das pressões, workaholic, burnout, e pessoas são pessoas, né? Cada um com sua visão, o que é certo para um não é para outro. Então é um contexto muito desnivelado e se a gente tiver esse conceito teórico que foi abordado aqui, isso ajuda muito a lidar, né? As minhas perguntas são as seguintes, né? Eu vou fazer uma pergunta específica, se der tempo eu faço outras também. Todo feedback é um convite a melhorar algo, na minha visão. Então, quando você recebe um feedback, como que você pode saber se esse feedback é válido de fato? Porque às vezes a percepção do outro não é a correta, né? E eu já vi casos e já aconteceu comigo também, eu receber feedbacks que não têm a ver diretamente com as atividades, foram situações que são passadas e não é de fato o que acontece na prática. Então, como que a gente consegue perceber se é um feedback válido, sabe? Se é que existe, né? Bom, vou dar minha percepção aqui. Eu acho, como você comentou inicialmente, né? Todo feedback tem uma boa intenção. Porém, isso não anula o fato de a gente também tem que fazer uma autoanálise e uma análise daquele feedback. Também vou dar um exemplo meu. Eu já recebi o feedback que eu era introvertida. Isso há muitos anos. E esse feedback inicialmente me pegou de surpresa. E eu fiquei muito mal com ele por um bom tempo. Até que eu realmente parei e fiz uma análise daquilo que foi passado para mim. Então, eu pensei, será que eu sou mesmo introvertida? Eu vou precisar aqui fazer uma autoanálise e ter uma percepção melhor das minhas ações. E ser introvertida não é ruim, já começa daí. É uma personalidade. A gente falou aqui que a gente não vai mudar a personalidade, a gente quer mudar atitudes, né? Então, primeiro eu comecei aí. Né? Ser introvertida é a minha personalidade. Eu não vou mudar minha personalidade, eu tenho pontos fortes e pontos a serem melhorados, e tudo bem. Então, eu filtrei. Falei, não, esse tipo de feedback, ele não vai fazer com que eu evolua.
E a minha autoanálise é que sim, ok, eu sou introvertida, mas dentro dessa minha personalidade eu tenho meus pontos fortes e aqueles meus pontos de melhoria, e tá tudo bem, né? Então, eu sempre sigo por este caminho. Quando eu recebo um feedback, tudo bem, eu tenho uma escuta totalmente aberta, eu recebo, é difícil, estava até falando com a Raquel antes de iniciar aqui a nossa apresentação, receber um feedback, uma crítica construtiva é muito complexo, mesmo para quem trabalha com esse assunto, para quem entende desse assunto, então acho que sempre vale a análise do feedback. É aquela coisa, né, Tamara, sempre envolve sentimentos, né, então as pessoas costumam dizer que feedback é um presente, mas eu não compartilho muito dessa opinião, porque feedback é aquilo que a gente já comentou, é uma via de duas mãos, né, então o que eu posso fazer com ele é aceitar, né, assimilar, entender, interpretar aquilo que eu recebi, mas se ele não me desafiou, ele realmente foi um feedback construtivo, porque o feedback é assim, ele tem que te desafiar, ele tem que te trazer um propósito, né? E não só uma comunicação ou um comentário que aquilo atingiu ou incomodou alguém, né? Ou alguma pessoa ou um grupo. Ele tem que te desafiar a melhorar, a ser melhor e a buscar evoluir, né? Então, creio que é muito disso. Obrigado. Que mais? Claro que eu vou fazer meu comentário, né, meninas? Lógico, né? Lógico que eu vou fazer meu comentário, né? Eu estou aqui muito confortável no meu escritório, na minha home, cercado de muito cuidado da minha esposa e filho. Queria parabenizar vocês aí pelo riquíssimo conteúdo trazido e isso desperta um sentimento de muito orgulho de vocês, tá? De felicidade, porque mais e mais pessoas se preocupam com o tema e feedback sendo, sobretudo, um ato de cuidado, eu sugiro, peço, imploro que permaneçam fortes aí nessa jornada, de levar cada vez mais longe todo esse conteúdo, toda essa sensibilidade, tá? A apresentação foi fantástica, fabulosa, tocou em pontos simples, objetivos e muito potentes. Parabéns por tudo aí, por tudo trazido, tá? Obrigado. Obrigada, Tiago. Obrigada, Thiago. Esse feedback é importante para nós, né? Exatamente. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar o momento. Esse é o momento. Vou fazer só mais uma, então. Com relação a essas linguagens, né, e vivências, principalmente se for um ambiente assim majoritariamente machista e machista não, me perdoe, um ambiente quase que totalmente ocupado por homens. E aí isso abre um pré-requisito, segundo socialmente, né, dá a entender que é possível ter uma linguagem um pouco mais bruta. Não, aqui a gente fala a verdade, a gente lida com homens, então é assim mesmo. Eu estou falando por experiência própria. Na minha primeira semana, foi assim que o gestor falou com a equipe, né? E eu senti muito isso de essa linguagem não é apropriada para esse ambiente. A começar por esse comentário dele. Então, assim, existe alguma linguagem aceita universalmente para dar feedback, independente da experiência, da vivência, da cultura de cada um? Existe algum modo mais técnico de dar feedback? E se existe, tem algum momento propício para dar feedback? Será que é melhor quando começa o trabalho, ou então no final do expediente, no meio, ou na hora que acontece a situação? Se tem algum momento assim estratégico para abordar esse feedback? Na hora que acontece a situação, nunca é muito recomendado, uma vez que tu tá no calor da emoção, tu não consegue fazer uma estrutura coerente de um feedback bem estruturado, né? E é aquilo que a Tamara falou muito, né? A questão não existe uma comunicação universal, existem boas práticas e formas de se aplicar feedback, né? A gente entende que a gente tem passado por muita hierarquização nas empresas, e hoje isso está sendo muito mais difundido, né? Até pela questão da agilidade, onde a gente preza muito a questão de ciclos curtos de feedback para poder inspecionar e adaptar o mais rápido possível.
E as empresas estão percebendo isso, né? E as empresas estão fazendo essa transformação, né? Mas sim, é complicado dizer assim que ter um momento ideal. Tem que ter sim a percepção, né? Sentir a pessoa e utilizar muito da questão da comunicação não violenta, né? Que a Tamara falou. Claro que sim, não é só uma estruturação ali de um texto. A comunicação violenta é muito mais do que uma estruturação encadeada ali que a gente falou, né? Então tem muito mais para se aprofundar, né? Não sei se a Tamara quer complementar. Não, sim, eu acho que respondendo a questão da parte técnica, de como estruturar tecnicamente um feedback, a melhor forma é utilizar o próprio feedback prep. Ali mesmo já é uma estrutura de feedback que você pode utilizar e adaptar para suas necessidades, independente do contexto que você tá inserido. Infelizmente, o que você está passando para a gente é uma empresa em que culturalmente é aceito esse tipo de conversa, né? Enfim. Então, é muito mais difícil mudar isso porque é cultural da empresa. Porém, isso não anula o fato de que você pode se expressar e deve se expressar. Então, eu iria, com certeza, sendo muito clara, transparente em relação ao meu sentimento e usaria ali o próprio feedback rap para passar a minha mensagem, sendo muito objetiva em relação ao fato que está sendo que ocorreu, né? Como eu me senti em relação àquilo e o meu pedido. Acredito que essa é a melhor forma de conseguir passar a mensagem. E o momento, acho que é o que a Raquel comentou, né? Não vou nem repetir. Ali, quando aconteceu, eu com certeza não faria, mas esperaria a hora que eu me sentisse confortável o suficiente para poder ter essa conversa. E só aproveitando aqui a deixa e complementando um pouco essa questão, realmente é muito importante. Por exemplo, eu tive uma situação, o diretor de um banco pediu para eu demitir uma gerente de projeto da minha equipe, né? E simplesmente foi assim, marcou um almoço e disse, olha, eu preciso que você troque o gerente de projeto imediatamente. Eu disse, não, mas por quê? Atende bem, é uma pessoa que não tem nenhuma queixa, tem feito um bom trabalho. E procurei entender e disse, olha, eu não vou fazer isso, vamos fazer o seguinte, me dê um prazo para poder conversar com a pessoa, passar um feedback para a pessoa e ela poder, né, se ajustar, e aí você me disse, daqui a esse período, se realmente isso aconteceu. E essa questão do tempo é importante, porque eu não poderia sair desse almoço, chegar lá e dizer, olha, aconteceu isso. Não, tinha que me preparar como ia fazer esse feedback. Então, realmente, usar essas técnicas, né, que foram ensinadas agora é muito importante para que a gente possa ajudar essa pessoa, né? E foi interessante que você tocou nesse ponto agora, e essa pessoa cresceu tanto que hoje acabou de receber, publicou hoje nas redes sociais, que recebeu 2 prêmios da empresa, né, como gerente de projetos, e feedbacks bastante positivos. Então, a forma como você comunica e realmente dá o feedback é importante e pode prejudicar ou ajudar a carreira da pessoa, né? Então, isso é realmente importante. Mais alguma pergunta? Vamos lá? Aproveitar e participar. Mais alguém? Só complementar também que o próprio feedback rap, ele também pode ser utilizado para fazer feedbacks positivos, né? Eu acho que aqui a técnica ali vale para ambos, pontos de melhoria e feedbacks positivos também, tá? Tem questões aqui no chat, né? Tem questão no chat? Tem, vou ler aqui, eu acho que é da Nilza, né? Ela agradeceu aqui o conteúdo, parabenizou a iniciativa, obrigada, Nilza. E teve a seguinte dúvida: eu quero saber como posso desenvolver ou ter um bom feedback em uma conversa online, uma vez que atualmente é uma das vias mais utilizadas para nos comunicarmos. A gente sempre fala, né, que o face-to-face é sempre a melhor abordagem, né? Mas hoje, no mundo virtual, a gente sempre pede, né, para a pessoa abrir a câmera, tal, o mais disponível possível, para a gente poder ter essa conexão, né? Que como a Tamara falou, a gente comentou durante a apresentação, o feedback não é só palavras, né? Então a gente tem muita questão do gestual, né, da sensação corporal que a pessoa está. Então, se a gente não está vendo a pessoa, não está ali face to face, é complicado tu conseguir ter um feedback assertivo e eficiente
nessa abordagem. Né? O mundo virtual, ele acaba dificultando um pouco isso, né? Porque, né, tem a questão das câmeras, né? Tu não tá ali junto com a pessoa, tu não tá percebendo os gestos da pessoa, mas é possível, sim, fazendo todas essas técnicas que a gente falou, e é aquela coisa, né? A gente tem que preparar a nossa argumentação, tem que se preparar para fazer um feedback, tem que assimilar, porque assim como a gente dá, a gente pode receber alguma informação. E a gente também vai ter que assimilar essa informação que vai vir do outro lado, né? Exato. Eu vou dar até um exemplo que já aconteceu comigo. Eu era líder de uma Scrum Master numa antiga empresa que eu trabalhava. Eu tinha muito problema de comunicação com ela, porque nós estávamos remoto e ela raramente abria o Teams e nunca respondia os e-mails. Até que eu não conseguia nem marcar com ela uma conversa. Então, o que eu tive que fazer? Estruturar um feedback, né, em forma de texto mesmo, e aí eu me basei totalmente aqui no Feedback Rap, enviei para ela, fui super transparente em relação à necessidade da gente ter que conversar. E aí, depois de ter enviado para ela o meu feedback por mensagem, eu marquei uma sessão com ela, né, assim que ela conseguiu ter essa disponibilidade, e fui transparente de novo. Falei, olha, eu dei um feedback para você, mas eu gostaria ainda assim de conversar com você face a face, né? E ser uma mais transparente possível para a gente ultrapassar essa atitude, para que esse fato não ocorra novamente, porque eu não estava conseguindo ter comunicação. E foi muito produtivo, porque assim, isso foi logo nos meus 2 primeiros meses de empresa. Depois disso, a gente começou a ter uma comunicação super fluida. Então, eu acredito que quando a gente está online, algumas vezes pode ser que a gente tenha que realmente fazer algo de forma assíncrona, né? Ou seja, ali por mensagem, mas eu nunca anulo o face a face. Então, se tiver oportunidade, sempre se conecta com a pessoa, nem que seja por vídeo, né? Ou fazendo os dois, como eu fiz, e sendo muito transparente. O ser humano também, ele tem muito essa questão da gente julgar as pessoas, ou julgar a situação antes de analisar o cenário, ou ver de uma forma mais amplificada, né? Às vezes a gente está ali muito na nossa caixinha, e a gente tem que ampliar a visão para o todo, né? E entender, né, a circunstância e o cenário. A Silvia aqui também está perguntando, né, no ambiente corporativo, qual deve ser o período ideal para feedback? Existe? Muitas empresas que deixam apenas para fazer avaliação anual. Sim, esse é um grande problema de muitas empresas grandes que ainda tem aquele feedback formal, anual, né, fazer toda aquela avaliação de desempenho, 360 e tudo mais. Mas, assim, nós que atuamos hoje muito na questão da agilidade, a gente preza muito por feedbacks de pares, de times, de colegas, né? Então, pessoas que estão ali na nossa volta, e a gente preza muito por isso, né? Feedback simultâneo, né? Então, não existe mais um prazo, a gente não espera mais um feedback anual, até porque ele cai por terra, né? As pessoas ali fazem só para o proforma ou para, sei lá, para atingir metas, enfim. Mas não, muitas vezes os gestores dão aquele feedback, mas nem sabem muito bem do seu trabalho, não estão ali no teu dia a dia, enquanto os feedbacks ali, muitas empresas já têm até ferramentas que utilizam de feedbacks, que tu faz ali online mesmo. Então, tem várias formas, né? Tem o Kudo Cards, tem até nas retrospectivas a gente pode utilizar. Então, tem N formas que a gente pode utilizar de feedbacks simultâneos durante uma sprint ou durante um entregável. A gente pode estar fazendo essa construção em equipe, né? Exato, e você pode pedir feedback também. Eu costumo pedir feedback com bastante frequência, para entender como que está a minha evolução no trabalho. Acho que as pessoas estão mais abertas hoje a esse momento, né? Eu, pelo menos, tenho recebido muito mais pedidos de feedback atualmente do que há alguns tempos. Justamente acho que está tendo essa evolução em relação a esse assunto dentro das organizações. Pronto, tirei aqui já algumas fotos do evento. Pessoal, bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês que puderam estar com a gente, dedicar o tempo de vocês para participar desse evento.
Depois quero agradecer as duas maravilhosas coaches, que é a Raquel e a Tamara, que tiveram disponibilidade também de vir aqui e brilhantaram esse evento, né, de forma assim maravilhosa, foi muito bom, né? Queria dar parabéns a vocês duas por esse evento, né? E participem da Tuga Ágil, vão lá, realmente estão crescendo aqui dentro de Portugal, essa comunidade boa, a gente tem apoiado, a gente tem feito algumas coisas em parceria, né, com a Tuga Ágil. Participem também, entre nas nossas redes sociais, né, e acompanhem, né, o Univertarget, porque nós vamos publicar. Então, esses vídeos, esse material, todo esse treinamento que foi dado hoje vai estar disponível em vídeo, nós vamos divulgar para vocês, para quem não... cheguei mais tarde, não peguei do início, né, eu tive que sair mais cedo, né, então a gente vai disponibilizar esse vídeo para todos vocês que participaram, e também para aqueles que não conseguiram participar, e por algum motivo, a gente recebeu até algumas mensagens, aconteceu um imprevisto, não vou poder, vai ter vídeo? Eu disse, não, a gente vai mandar para quem se inscreveu e não pôde participar, vai ter acesso, a gente vai colocar também, divulgar isso aí nas nossas redes sociais, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todos vocês, continuem participando, né, da 11ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa, né, tem várias palestras maravilhosas, então entrem, se cadastrem lá, se registrem, e participem também de outras iniciativas. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, obrigado a vocês, obrigada, meninas pessoal. Maravilhosas. Muito obrigada, gente. E nos vemos nas redes sociais e pessoalmente aí nos eventos. Tá bom? Obrigada, muito obrigado. Boa noite. Obrigada.